Começando mais uma edição do programa Mais Política aqui do portal Visão Mais. A gente está hoje na parceria com o Brusque Discover. Antes de anunciar a nossa convidada, eu quero que o Wilson dê um alô aí para a nossa audiência. Olá, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Estamos mais uma vez aqui acompanhando o Visão Mais no Mais Política. E é isso aí, a nossa convidada hoje é a deputada federal Carol Detoni, do PL, que é pré-candidata ao Senado. Carol, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Thiago. Obrigado, Wilson. Uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá então, Carol. A nossa primeira pergunta, saiu uma recente pesquisa referente ao Senado, pesquisa de intenção de voto. Você apareceu na primeira posição, seguida ali pelo Espiridião Emin e também pelo seu companheiro de chapa, futuro companheiro de chapa, o Carlos Bolsonaro, né? Como tu recebe essa pesquisa? Qual que é a tua avaliação nesse período que ainda está antecedendo bastante as eleições, né? Ainda num cenário de pré-candidatura? Então, eu tenho tido acesso a algumas pesquisas que têm sido realizadas e eu vejo que as pesquisas elas estão variando bastante. Ora, eu tenho aparecido na primeira posição, segunda ou empate técnico, né? Com os outros pré-candidatos. Eu encaro com muita humildade porque eu sei que eu tenho um grande trabalho para realizar até a campanha e durante a campanha. Eu acredito que o meu desafio é me tornar conhecida por grande parte dos catarinenses, porque se nós formos ver, não são todos os catarinenses que normalmente acompanham a política no dia a dia. O catarinense, o cidadão brasileiro normal, ele vive sua vida e quando chega na época da eleição, ali faltando 20 dias, 15 dias, ou às vezes na semana da eleição, muitas vezes é que o povo vai tentar ver quem são os candidatos. Então, o nosso desafio de quem quer participar da vida política é se tornar conhecido. Então, por mais que eu esteja já completando aí o 8º ano como deputada federal, eu ainda tenho uma margem que eu tenho que trabalhar para me tornar conhecida. Mas eu encaro com muita alegria de ver essa intenção, né? Porque são todas intenções, né? E se eu tiver a oportunidade de vir a conquistar essa vaga, com certeza, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, um senso de trabalho, um senso de servir ao povo catarinense e tentar fazer o melhor. Tanto que a gente faz essas visitas, né? Hoje estou aqui em Brusque, já fui para Guabiruba, visitar algumas empresas, né? Para justamente aurir nessas visitas a experiência de empreender, a experiência de quem trabalha nessas empresas, os desafios, né? E como melhorar esse ambiente de negócios e diminuir essa intervenção do Estado nas relações privadas. Então, a gente vem para aprender e para levar esse conhecimento lá para Brasília para poder bem legislar a favor da população brasileira. Deputada, gostaria de perguntar, desde que foi anunciada a sua pré-candidatura ao Senado e, sobretudo, após o anúncio do Carlos Bolsonaro trazer o domicílio eleitoral dele para Santa Catarina e também ser um pré-candidato, uma relação bastante conturbada em alguns momentos com o partido. Gostaria de entender da senhora qual foi o momento em que você percebeu que sim, poderia ser benéfico essa chapa, essa junção de forças, ao invés, talvez, de ficarem numa postura um pouco mais reativa um com o outro. Em que momento que pode dar certo essa junção de forças? Então, quando eu fui visitar o presidente Bolsonaro, a última vez que eu vi o presidente Bolsonaro, ele estava na prisão domiciliar lá em Brasília. Eu estava quase entrando na 34ª semana de gravidez da minha última filha, que hoje está com 5 meses, e eu fui visitar ele, tive autorização da justiça para ir, e nessa visita ele relatou que a vontade dele seria realmente de ter uma chapa pura, e ele me comunicou daí de forma oficial, né, de que haveria uma vontade do Carlos de realmente mudar e viver em Santa Catarina, e pediu para mim, para eu acolher o Carlos, e eu, como me elegi graças ao Bolsonaro desde a primeira eleição, depois tive a oportunidade de mostrar meu trabalho, em nome dessa gratidão que eu tenho ao presidente Bolsonaro e da minha lealdade a ele, um pedido do Bolsonaro, então, foi atendido. Eu recebi o Carlos, nós fizemos agendas, fizemos roteiros, estamos fazendo, né? E estamos trabalhando, estamos em boa sintonia. Eu acredito que o que está em jogo nesse momento no país é termos um Senado forte. É um Senado que vai fazer aquilo que é necessário. Hoje nós temos um Supremo que está se metendo em assuntos que não deveria e está cerceando muitas liberdades, né? Basta ver o que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou então a violação aos direitos humanos, pessoas que estão tendo penas totalmente desproporcionais, não estão tendo direito a revisar essas sentenças, né? Pessoas que estavam com Bíblia na mão, que não fizeram golpe de Estado. Então, nós lutamos muito por anistia. Eu fui uma das primeiras pessoas a pautar a anistia na CCJ.
E aí o Lira, quando viu que eu iria aprovar esse tema na CCJ, lá no início, quando pouco se falava sobre isso, nós já tínhamos esse senso de responsabilidade de fazer justiça a essas pessoas que estiveram nas manifestações. E aí foi retirado da comissão para criar uma comissão especial, algo que não aconteceu até hoje, né? Hoje nós teremos agora, nessa próxima quinta-feira, a análise do veto da lei da dosimetria, que seria o quê? Diminuir essas penas das pessoas para tentar minimizar esses danos causados por julgamentos totalmente desproporcionais. Então, estarei lá em Brasília nesta quinta-feira para tentar fazer o que é possível no momento, porque o que nós queríamos seria uma anistia ampla, geral e restrita a todas as manifestantes, inclusive ao presidente Bolsonaro, porque ele nem no Brasil estava, não cometeu nenhum golpe de Estado e é uma pessoa inocente que está hoje presa em total absurdo judicial, né? Sem ter provas, inclusive baseado numa delação que mudou mais de 20 vezes de versão. Então, o que a gente luta é para restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Para quem não sabe o que é o Estado de Direito, é onde uma sociedade ela é regida por leis. Leis feitas de acordo com a vontade do povo. E quem faz essas leis são as pessoas que o próprio povo elege como deputados e senadores lá no Congresso Nacional. E nós temos tentado aprovar leis a favor da população, como aconteceu no caso do marco temporal. E o que acontece? O Supremo vai lá e desfaz a vontade de 513 deputados e 81 senadores. Isso tem acontecido em diversos temas. Isso aconteceu na questão do marco temporal, onde agricultores catarinenses vão perder suas terras que estão há mais de 100 anos com titulação, porque estão demarcando novos territórios indígenas totalmente fora do que diz a Constituição. Isso, e violando a vontade do Congresso Nacional. Isso tem acontecido com a liberação de drogas por parte de decisão judicial no momento que a gente aprovou a lei para não liberar a questão de maconhas e drogas em afins, né, como crime. Então, assim, o Supremo tem feito uma intervenção indevida no Poder Legislativo, ou seja, na vontade do povo brasileiro. E fazer essa correção é por meio do Senado. É por isso que o Carlos, ele tendo esse alinhamento do ponto de vista de princípios e valores conosco, ele vai poder realizar um excelente trabalho, caso eleito, né, óbvio, lá em Brasília, porque temos um alinhamento ao que a gente acredita, que é essa visão de direita, né, seguindo nessa chapa, que então, caso seja confirmado na convenção, vai ter como pré-candidato Flávio Bolsonaro como presidente e Jorginho Melo como governador em Santa Catarina. Deputada, aproveitando que a senhora mencionou a questão ali do STF, né? Eu sei que hoje não é da competência da senhora, mas se a senhora fosse senadora hoje, a senhora teria que votar, né? O que a senhora pensa sobre a indicação do Jorge Messias ao cargo de ministro do STF? Então, eu fui uma das primeiras pessoas a tentar corrigir algo ilegal que foi feito no primeiro dia do governo Lula. O decreto 4, salvo engano, que o Lula fez quando assumiu como presidente, foi para criar a Procuradoria da Defesa da Democracia dentro da Advocacia Geral da União, tendo o Messias como ministro. Então, Jorge Messias, não sei se vocês lembram bem do histórico dele, naquelas gravações que o Moro soltou, ele era o Messias que tinha um ofício, que o Lula estava para ser preso na Operação Lava Jato. E a Dilma falou, vai lá que o Messias vai te dar o ofício, que é a nomeação para ministro para não ser preso, que é dar foro privilegiado, tirando o processo da mão do ministro Sérgio Moro. Do juiz Sérgio Moro na época, né? E aí, esse era o Messias, ou seja, uma pessoa totalmente alinhada à pauta esquerdista, é de esquerda declaradamente, tem opiniões totalmente esquerdistas, assumiu a Advocacia Geral da União e aparelhou ela do ponto de vista ideológico, que é um órgão de Estado, assim como o Ministério Público é um órgão de Estado, a Advocacia Geral da União deve defender os interesses da União e não interesses partidários. O que ele fez? Nesse decreto de criação desse órgão interno, e que eu disse que é ilegal porque só deve se fazer órgão ou deixar de fazer em virtude de lei, e foi mediante decreto, ou seja, inconstitucional essa criação, o Jorge Messias ele tem utilizado essa procuradoria dentro da AGU, que fica ali do lado do gabinete dele, para perseguir deputados e senadores que falem críticas, que façam o seu papel institucional, que é ser oposição ao governo. Então, por exemplo, assim, eu tive no gabinete dele, eu, deputada Bia Kicis, deputado Felipe Barros, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, dizendo assim, olha, Messias, nós chegamos a falar com ele, vocês não podem pegar um órgão de Estado para perseguir parlamentares que pensam diferente. Porque nós temos mais de 30 processos de parlamentares hoje no Supremo, encabeçados pela AGU, porque dizem que ter uma opinião diferente do atual governo seria disseminação de informação falsa sobre políticas públicas. Eles enquadram tudo nisso e estão perseguindo deputados por palavras na tribuna.
Sabendo que o deputado, para quem não sabe, tem algo, não só a liberdade de expressão, como qualquer cidadão deve ter numa democracia, mas a gente tem o que se chama de imunidade parlamentar, ou seja, para que a gente possa bem representar o povo, nós temos que ter a liberdade, no exercício da nossa função, de poder defender, fazer críticas, defender ideias ácidas, sem ter implicação criminal. Então, se eu quiser acusar alguém de alguma coisa na tribuna, eu não devo sofrer processo, porque eu estou fazendo meu papel de fiscalização. E o governo Lula, com essa sanha de acabar com a oposição, ele tem usado do Jorge Messias como um braço para poder censurar parlamentares e senadores. E o que eu fiz enquanto presidente da CCJ, que é algo que a imprensa nem divulgou, mas foi a única pessoa que teve coragem de enfrentar a máquina tirânica que ele criou dentro da Advocacia Geral da União. Eu pautei um PDL para assustar a criação desse órgão, para acabar com esse órgão. E foi a primeira vez dentro de um ano inteiro de CCJ que eu presidi, que era o primeiro ano do governo Lula, e eu assumi a CCJ, algo inédito também. Porque tanto que o presidente Arthur Lira não quis deixar eu assumir a CCJ, porque ele falou o seguinte para o presidente Valdemar: olha, o primeiro ano de um governo, normalmente a CCJ fica com aliados. E ele botou uma pessoa de oposição, e que era eu, no caso, para presidir a principal comissão da Câmara dos Deputados, né? E isso é óbvio que retardou muito a agenda de esquerda no Brasil. Essa foi uma das contribuições que eu dei enquanto parlamentar de oposição ao povo brasileiro, né? E a contribuição que eu dei com relação ao Jorge Messias, a limitar esses avanços dele nessas pautas ditatoriais, foi pautar para extinguir esse órgão de perseguição. E foi a primeira vez que o governo Lula, então, se organizou a ponto de bloquear uma votação dentro da CCJ. Eles ligaram para os deputados não irem na comissão, mudaram membros da comissão para tentar impedir eu de votar essa matéria, porque nós iríamos vencer dentro da CCJ. Nós tínhamos um número necessário para vencer. Só que eles fizeram tanta pressão nos deputados que eu já não tinha mais, questão de 15 minutos, gente, de tanta ligação que eles fizeram para esses deputados, que ganhavam emendas do governo, muitos que se diziam de centro-direita, estavam mudando seus votos. Eu não sabia mais se eu ia ganhar ou perder essa votação dentro da CCJ. E aí acabei retirando de pauta, mas eu tentei enfrentar isso e acho que nós não devemos colocar no Supremo pessoas comprometidas com ideologias. Nós temos que colocar no Supremo pessoas que têm um notório saber jurídico, que têm uma vida pregressa de exemplo, de serviço ao lado jurídico, seja a pessoa, não interessa se é advogado, juiz ou promotor, mas que seja uma pessoa decente, que seja uma pessoa sem pauta ideológica. É muito perigoso quando a gente faz de um tribunal que deve ser a casa da justiça, um tribunal de ideologias. Então é muito perigoso isso. Eu entendo que essa nomeação deveria ser, na verdade, essa votação no Senado deveria ser bloqueada pelos sonadores, por ele ser um militante esquerdista notório, apesar dele falar mais equilibrado e tal. Isso, para mim, é muito transparente de que ele tem um posicionamento firme ideológico. Então, eu acho que isso é perigoso para a nossa democracia brasileira, até porque o fato de termos pessoas ideológicas dentro da corte faz com que a gente esteja nessa atual crise do Poder Judiciário. Deputado, imagino que as tratativas e conversas e articulações em relação à suplência da sua futura candidatura, também candidatura do pré-candidato Carlos Bolsonaro, estejam acontecendo de maneira bastante incisiva, né? Existe uma discussão também em relação ao papel do MDB, tanto no governo do governador Jorginho, enfim, de uma forma geral, com essa coalizão com o PL. Então, gostaria de saber como é que está esse diálogo com outros partidos acerca da suplência, tanto sua como a do Carlos Bolsonaro. As articulações políticas relativamente a outros partidos, quem está fazendo é o presidente estadual da chapa, que é o governador Jorginho Melo. As minhas suplências e as suplências do Carlos ainda não foram definidas, né? Nós temos feito conversas com o governador, temos sondado lideranças e pessoas que entendemos que iriam contribuir para o projeto, né? Então, isso é uma situação que ainda não foi definida e que ainda está sendo... Estamos ainda na fase só das especulações mesmo. Uhum. E, deputada, na questão ali, ainda antes de ser fechada essa chapa Carlos e Carol, ou Carol e Carlos, né? Como é que ficou como é que foi as articulações? Chegou a circular a possibilidade da senhora ter ido pro Partido Novo? A senhora realmente chegou a ficar próximo disso? Sim, na época, como eu já tinha feito esse movimento de
de ouvir as lideranças, de passar essa questão dos espaços políticos para outras lideranças, ficaria meio inviável eu tentar voltar para concorrer a deputada. Então, quando eu tive uma conversa com o Jorginho nesse sentido, e me foi dito que eu não teria vaga, eu cogitei de fato ele para outro partido, né, para o Partido Novo, já estava tudo certo para eu migrar, mas no final, os próprios dirigentes nacionais fizeram um movimento para que eu ficasse, e eu estou bem feliz de ter feito esse entendimento, porque eu sempre falei que a minha vontade era ter ficado no PL. Deputada, só para a gente encerrar então a nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho do âmbito mais local aqui de Brusque, né? Como é que é uma avaliação da senhora sobre a gestão do prefeito André Weck, né? Que é o seu colega de partido, né? A senhora tem acompanhado aqui a atuação aqui no município? Então, confesso que eu tenho acompanhado pouco a atuação dele no município, mas em visitas verifiquei que as pessoas têm comentado que ele pretende fazer uma grande obra de asfalto, né? De pavimentação. Acredito que isso vem revitalizar a questão do município, porque traz dignidade para as pessoas, né? Ter obras estruturantes. Também acredito que nos próximos anos ele fará uma questão de saneamento básico, que é muito importante. Sim, foi a concessão Então, de nossa parte, a gente sempre tenta contribuir, né? E já destinei cerca de 3 milhões aqui para o município em emendas, né? E parte desse recurso a gente destinou para a compra de um raio-x, inclusive a pedido do vice-prefeito, uma visita lá em Brasília. Então, tenho certeza que eles têm vontade de realizar um grande trabalho pelo município. É isso? Isso tá bom. Então, deputada Carol Detoni falou conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente deseja boa sorte aí nessa seara que a senhora vai enfrentar pela frente, né? Uma disputa eleitoral sempre é muito desgastante, né? Mas com certeza, né? É muito prazeroso também para vocês que gostam da política, né? Muito obrigada, Thiago e Wilson. E um grande abraço a todos os que acompanharam. E, para quem não me conhece ainda, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Carol Detoni. E um grande abraço a todos. Tá certo, então, esse foi o programa Mais Política aqui do Portal Visão Mais, em parceria hoje com o Brusque Discover. A gente vai disponibilizar os cortes depois no nosso Instagram e a entrevista completa no YouTube. Até a próxima. Bye.